É vida e saúde com você a partir de agora. É hora de pensar em como você pode levar a sua vida, conduzir a sua vida de maneira saudável. E você pode fazer isso com aquilo que você já tem aí na sua casa. Mas a sua decisão é importantíssima nesse processo todo. Aquilo que você escolhe colocar em prática, aquilo que você escolhe para a sua família, isso pode fazer total diferença. Hoje eu trouxe aqui uma frase da Madre Teresa de Calcutá para você refletir e ela disse certa vez o seguinte: se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. Já parou para pensar nisso? Quando a gente está julgando, quando a gente está fazendo inferências na vida das pessoas, pode ser família, pode ser amigos do trabalho, pode ser nas redes sociais, você acaba ficando sem tempo para demonstrar empatia, para amar essas pessoas. Então, acho que vale a pena essa reflexão e também essa decisão de escolher amar e deixar o julgamento de lado. Bom, hoje a gente vai falar sobre artrite e artrose e como eu disse aqui, existem mais de 200 tipos de artrite, então eu gostaria de conversar com a doutora Juliana sobre a diferença. Vamos falar de artrite reumatoide, que aí a gente consegue afunilar um pouquinho mais a nossa conversa, mas se você se enquadrar em alguns dos sintomas que a gente vai descrever aqui no programa, eu aconselho você a procurar um médico para que ele te ajude a buscar respostas quanto à sua questão de saúde. Combinado? Doutora, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu queria saber a diferença entre artrose e artrite. Então, isso é uma confusão que acontece bastante, né? Artrite significa a inflamação da articulação, né? Ela não é uma doença específica, mas ela pode ser um sintoma de várias doenças. Como você mesma disse, mais de 200 doenças podem causar artrite, né? Que coisa! Exatamente. E a artrite reumatoide, sim, é uma doença específica, que é uma doença crônica, inflamatória, autoimune, tá? Que é um pouco mais rara do que, por exemplo, a artrose, que também é chamada de osteoartrite, né? Então, a gente fez até ali um esquemazinho. Vamos lá ver o comparativo. A artrose, dá para dizer que ela está mais relacionada, por exemplo, com o desgaste natural do nosso corpo, com o envelhecimento? Exatamente. A artrose, ela é muito mais comum na idade mais avançada, pacientes que fazem muito esporte de alto impacto, corrida, né? Pacientes mais com peso maior, né? Com obesidade. Esses pacientes são os que são mais propensos a ter artrose. Interessante. Né? Agora, a artrite reumatoide já não, já é uma doença autoimune, né, que a gente não sabe muito bem a causa, é diferente. Vamos tentar entender aqui as principais diferenças, porque os sintomas são bem parecidos, bastante dor. Exatamente. Mas a gente vai tentar diferenciar aqui, mostrando alguns dos sintomas. Então, no caso da artrite, 1% da população, mais ou menos, tem artrite. É uma doença bem mais rara, né, em comparação com a artrose. Olha lá, gente, 85% da população. Isso, quando chegar numa idade mais avançada, vai poder ter a artrose. E a gente está com uma expectativa de vida maior agora, a partir de agora, com a alimentação saudável e tal. Tendemos a tentar prevenir esse problema, mas quanto mais se vive sem qualidade, né, sem ter se preparado para chegar à velhice, essa estatística pode aumentar se a gente não tomar alguns cuidados. Vamos virar aqui, doutora, nesse sentido. No caso da artrite, qual é a origem? Ela é genética sempre? Ela é genética, tem a predisposição genética e o paciente vai desenvolver a doença, né? E como está escrito ali no nosso esquemazinha, não tem cura, né? Tem tratamento. No caso da artrose? Da artrose, o principal fator de risco é a idade mesmo. Quanto mais avançada a idade, mais pessoas vão ter artrose, né? Também prática de atividade física inadequada, que nem eu falei, o peso, né? Também vão ser fatores de risco. Quer dizer, uma pessoa que está um pouco acima do peso, mas faz atividade com muito impacto, ela tem uma forte tendência para artrose? Sim, principalmente dos membros inferiores, né? Que a gente fala joelho, tornozelo, dos pés. Interessante. Mas não é só nessa região, as mãos também podem sofrer. Sim, com certeza. A mão é um dos locais também mais acometidos. Vamos virar para o próximo, então, sintoma aqui. A gente tem, agora sim, falando mais dos sintomas, né? No caso da artrite. A artrite, as duas doenças vão dar bastante dor articular, né? Mas na artrite a dor é mais intensa. A gente consegue até ver, muitas vezes na mão do paciente que está inflamado, que está inchado, que está vermelha a articulação e o paciente ele vai sentir aquela dor de manhã, né? É uma dor que ele acorda de manhã com os dedos muito travados. Enrijecidos, né? Exatamente. E durante o dia, com a movimentação, vai melhorando essa dor. Tá. Na artrose, também existe a dor, só que ela não é tão inflamatória, a gente não consegue ver tanto quanto na artrite, né? O que a gente vai perceber mais aqui,
aquele paciente ele vai ter dificuldade de andar, ele vai ter uma crepitação, que a gente fala que é aquele barulho quando mexe a articulação. Isso é mais ligado à artrose. Entendi. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, na prevenção. Como que funciona a prevenção no caso de artrite? Lembrando que é uma doença hereditária, lembrando que só 1% da população tem artrite reumatoide, vamos deixar bem claro aqui. E a gente tem um fator aqui negativo, não tem prevenção, perdão. Não tem prevenção, né? Como o indivíduo ele já tem essa carga genética com ele, a doença vai acabar aparecendo, né? Mais cedo ou mais tarde, mas ela aparece. No caso da artrose, já tem prevenção. No caso da artrose, a gente tem bastante meios de prevenir, né? Principalmente o controle do peso e o fortalecimento das estruturas em volta da articulação, né? Que são os músculos, os tendões. A gente fazendo esse fortalecimento, a gente vai poupar a articulação. Tá. Como as duas são bem parecidas, mas ao mesmo tempo elas são diferentes, quem tem artrite pode ter artrose? Sim, uma das sequelas de uma artrite avançada, de uma artrite que não está sendo bem controlada, é a sequela que forma a artrose, né, que é o desgaste dessa articulação. Mostra pra gente aqui, doutora, como é que se dá esse desgaste, só pra gente entender o que tá acontecendo, porque às vezes você tá assistindo a gente e você sofre, você acorda de manhã já com uma leve dor, ou de vez em quando você sente uma vermelhidão, principalmente nas mãos, nos pés, né? E já até foi para médico, mas não conseguiu resolver essa questão. Vamos tentar entender o que está acontecendo dentro do corpo. Aqui é um esquema, né, de uma articulação do joelho, né? Toda a origem, tanto da artrite quanto da artrose, é dentro da articulação, que é essa localização aqui, entre os dois ossos, tá? Então, acontece aqui que tem a parte da cartilagem. A gente consegue colar aqui? Isso, colocar aqui, porque daí ele consegue mostrar. Tá. Tem a parte da cartilagem que vai revestir o osso, né? Tanto na parte aqui de baixo quanto a de cima. E vai acontecer o processo inflamatório aqui no meio, tá? Então, esse processo inflamatório vai causar calor local, dor, rigidez, aquele barulho que quando a gente faz a movimentação, né? Então, é isso que acontece aqui dentro. Ele vai fazer aquela crepitação, aquele barulhinho. Como se tivesse uma areia ali dentro quando a gente faz a movimentação. Doutora, quais são os tratamentos para o caso de artrite? Para o caso de artrite, a gente tem muitas medicações que hoje em dia já estão sendo usadas, né? Anti-inflamatórios, corticoides, medicações específicas para artrite, né? Como são o metotrexato, algumas outras menos conhecidas, e até medicações mais avançadas que a gente chama de imunobiológicos, né? Que são medicações que são derivadas de seres vivos, né? Que fazem essa modulação do sistema imune. Já que ela é uma doença autoimune. Exatamente. Já não funcionaria para artrose, por exemplo? Para artrose, não. Para artrose, ela é muito mais comum, só que as opções de terapia que a gente tem para ela são poucas, né? A prevenção ainda é o melhor tratamento. Caminho. Exatamente, é o melhor caminho. Tá? Porque uma vez que ela está instalada, não existem tantas opções. Aí a gente tem que fazer o fortalecimento, fazer fisioterapia e mais medicação anti-inflamatória ou medicação para dor. Bom, quando a gente pensa em dor, a gente tem sempre aquelas ideias de vovó, de mamãe, aquela ideia de compressa. Quero saber o que funciona no caso de crises de dor, tanto para artrite como para artrose. Pode ser usada as compressas mais frias, né, mais geladas no caso, só que elas não têm um efeito tão bom, né? Elas podem ajudar ali na hora, localmente, só que vai tratar sintoma, mas não vai tratar o problema. Exatamente, não vai agir na origem da dor. Interessante. Agora, se você parar para pensar, olha que interessante. A artrose atinge quase 90% da população, 85% das pessoas têm artrose. E ela é prevenível. Ela tem, assim, um fator de prevenção que é o cuidado, que é o monitoramento, que é o controle do peso. Então, a gente, assim, por mais que essa daqui a gente não tenha tão boas notícias, 1% da população, muito menos pessoas têm chance de ter artrite do que artrose. E está na nossa mão, né, doutora? Com certeza. Mudança de estilo de vida, mais uma vez, uma vida saudável, né? E fortalecimento mesmo da articulação nesses casos. Legal. Queria falar um pouquinho sobre estágios da doença. A artrite reumatoide tem um estágio, como é que a gente percebe, além da dor, que ela está evoluindo ou que ela está regredindo, que ela está controlando, vamos dizer assim? O principal, o que o paciente vai sentir mesmo vai ser a dor, né? A dor e o inchaço da articulação, quando está em crise. Quando ele vê que está tendo melhora, está usando a medicação certinho, ele vai perceber que vai desinflamar e a articulação dele vai começar a ter uma movimentação normal, né? Fora isso, a gente sempre colhe exame de sangue. Pelo exame de sangue, a gente consegue ter uma ideia da atividade da doença também.
Ah, entendi. Então tem que ficar monitorando. Sim. Agora, será que a atividade física atrapalha ou ajuda no caso de artrite reumatoide? No caso da artrite, quando ela está ativa, a gente não recomenda fazer atividade física, né? Porque pode aumentar um pouco a inflamação que ele está. Mas aí, quando a gente está com a doença controlada, a gente indica, sim, algumas atividades físicas de baixo impacto. Porque no caso da artrose, você falou que a atividade física, o fortalecimento muscular, é até um fator de prevenção. Porque daí você está fortalecendo a estrutura que vai, antes de chegar lá no meio do osso, né, doutora? Exatamente. Aqui é um fator muito importante de prevenção. Atividade física. Atividade física. E você tem uma? Será que existe uma melhor atividade para se fazer? O ideal para a artrose, o fortalecimento mesmo, é a musculação. Musculação. Quando o paciente consegue fazer, é um dos melhores, né? Porque aí sim vai ter a hipertrofia muscular e vai ter a maior sustentação da articulação. Estou percebendo que a artrose está muito relacionada com o uso, com o desgaste natural do nosso corpo. Será que se você, de repente, passou uma vida inteira e não fez atividade física, eu não estou falando você que, de repente, é mais antigo, que trabalhou na horta com a sua família, você que cuida do serviço da casa e acha que isso é uma atividade física, eu quero saber se existe um limite para começar. Se de repente a pessoa com artrose, ela fazendo fortalecimento muscular, se ela tem benefícios ainda? Com certeza vai ter benefício, né? Vai reduzir a progressão, porque a artrose, apesar de ser uma doença de evolução lenta, ela sempre vai progredindo. Né? Então, o paciente que mesmo que já tem uma artrose estabelecida, começa a fazer o fortalecimento, ela vai impedir que piore a dor e que a doença piore a articulação dela. E qual é o resultado? Vamos tentar entender aqui o cenário total. Qual seria o resultado de uma artrose que foi, assim, mal cuidada, digamos, mal monitorada? Então, o paciente vai sentir bastante dor, pode ser que a articulação dele não vai ter a função normal, então ele não vai conseguir, se for no joelho, dobrar o joelho muito bem, né? Os pés não vai conseguir andar direito e chega nos casos avançados que a articulação perde totalmente a função, sendo necessário fazer uma cirurgia com prótese. Uau! Não precisamos chegar nesse ponto não, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre hidratação. Tem alguma coisa relacionada com hidratação, com injeção de água e a melhora nesses casos, doutora? Então, a cartilagem, ela é feita grande parte por água, né? Então, assim, a ingestão adequada de água, alimentação também, isso tudo ajuda a parte da artrose. Então, tá bem hidratado, principalmente quando faz atividade física, ajuda também a proteger. Ajuda, sim. Gente, quanta coisa a gente viu aqui sobre artrite, artrose. Nada substitui a sua ida ao profissional, ao médico. Busque ajuda se você tem um desses sintomas aqui, que a principal seria dor, o principal sintoma seria dor. Então, busque ajuda de um profissional, relate. De repente, cria lá uma agendinha, um caderninho diário de dor, né? Horário que tem mais dor, Ótimo. O que faz que piora a dor, o que melhora a dor. Para isso, tudo ajuda a gente na consulta do paciente. E eu queria saber o seguinte, doutora, existem hábitos que a gente pode estar praticando ingenuamente que podem piorar esses quadros? Alimentação, bebida alcoólica, podem piorar ou não tem nenhuma relação? Existem poucos estudos com essa relação, né? Mas a gente sabe que uma vida com vícios ou com alimentação pouco saudável, isso prejudica, inflama mais o nosso organismo, né? E pode propiciar ter uma doença mais agressiva. Então, tá bom. Tá aí, tá a dica da especialista aqui, doutora Juliana, com a gente hoje, reumatologista. Obrigada pela participação mais uma vez. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, tem Claramente com César Vasconcelos, falando sobre ansiedade excessiva e os reflexos desse transtorno no corpo. E ainda aqui tem receita saudável. O chefe André Berti traz aqui esse pão de fermentação natural para você fazer na sua casa e arrasar por aí. É já já aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não.